você não gosta das pessoas, do seu trabalho, se te falta ânimo, se te falta criatividade, e se você se sente cansado, desanimado, sem força, sem perspectiva desse trabalho, eu te digo que você está passando uma fase muito desafiadora na sua vida, que talvez chegou um momento de você encarar algumas coisas. E um ponto de partida principal é um ou dois, talvez, comportamentos que vão te ajudar, mas para isso, você precisa reconhecer, você precisa identificar, você precisa aceitar. Se esse pacote não tiver dentro da tua rotina de mudança para melhor, se ele não tiver dentro das suas perspectivas para fazer coisas melhores lá na frente, para ter outros resultados, você vai continuar nesses mesmos resultados. E ainda que você mude de local, de empresa ou de pessoas, é como se tudo isso vai te acompanhar. O cenário vai mudar por um tempo, depois tudo começa de novo. Bom, se você está passando por isso ou conhece alguém assim, fica até o final e vamos entender isso juntos, porque é a hora da gente aprender a virar o jogo da nossa vida profissional. Caso contrário, vamos viver sempre o mais do mesmo. E talvez o mais do mesmo seja o que você não quer. Então, bora! Visionários! Bom, hoje eu estou um pouco rouca, mas eu tenho certeza que dá para me ouvir. Rinite, São Paulo, tempo mudando o tempo todo, haja saúde. Mas vamos lá, visionários, é o seguinte. Você faz ideia do porquê que tudo isso acontece? Primeiro que a gente precisa sempre colocar na frente a nossa saúde física. Então a gente precisa observar se esse cansaço, essa falta de criatividade, ela também não está associada a uma saúde física, sei lá, uma anemia, um desgaste do corpo por uma má alimentação, pensamentos ruins, que tudo isso afeta o corpo, a gente fica cansado, exaurido, enfim. Mas não, você diagnosticou, entende que não é, e tá claro para você que o fato de você, do seu trabalho, as coisas não estão andando, e tá aí com essas pitadas de ingredientes que eu falei agora na abertura, isso significa que você está se relacionando muito mal. Como assim, Patrícia? O que tem a ver o meu trabalho com as coisas que acontecem, com as más relações? São más relações. Quando a gente se relaciona mal, quando a gente não vê prazer nas coisas que a gente está vivendo, quando a gente não tem prazer nas coisas que nós estamos fazendo, ou quando nós esperamos demais das outras pessoas, a gente fica assim com todos esses pormenores que eu acabei de falar. E por que isso acontece? Primeiro, esperar das pessoas é um ato insano, porque as pessoas não vão mudar para nos agradar. Pode reparar, quantas vezes não são as situações que a gente passa por tentar promover mudanças e as coisas não acontecerem e ainda você ser o prejudicado, ou aquele que é o apontado como puxa-saco, ou que faz média, enfim. Quantas não são as vezes que você, de repente, apontou algum tipo de situação que estava errada, por você julgar que aquilo de fato estava prejudicando os resultados da empresa, e você foi novamente apontado como uma pessoa que tumultua, etc e tal. Por que isso acontece? Porque, em primeiro lugar, a gente vai sair normalmente na empresa falando tudo que a gente pensa a todo momento, como se a gente tivesse na plaquinha do peito a verdade absoluta de tudo que está acontecendo lá dentro. Então pode reparar que ele é um efeito cascata. Então quanto mais a gente se envolve com problemas dos outros e aquilo que a gente não consegue resolver, ou esperando que as coisas aconteçam da nossa forma, a gente vai ficando assim. Primeiro, a gente começa a ter problemas com algumas pessoas. As pessoas acabam pegando um ranço nosso, ou elas acabam nos prejudicando, e a gente acaba não gostando delas por conta delas não gostarem da gente. E vira uma competitividade de relação. Aí nós ficamos naquela situação que a gente fica desanimado, sem você fala, cara, nada que funciona, nada que anda, tô falando, as pessoas não estão nem aí, eu tô dizendo, as pessoas, sabe? E aí você começa a ficar com aquela coisa o tempo todo pensando e a coisa não anda, isso vai perdendo o quê? A sua criatividade. Porque ao invés de você ser aquela pessoa que vai dar ideias, que vai estar trabalhando engajado, pelas pessoas você não acaba fazendo em virtude de você achar que você não agrega valor. Isso faz com que você, então, perca o ânimo. Você até tem muitas ideias, você até enxerga coisas e apontam situações que poderiam melhorar caso aquilo que você deu de ideia acontecesse. Mas não é assim que funciona, porque de repente você já se viu falando com todo mundo e ninguém te ouve.
Então você se sente muitas vezes até boicotado. Você fala, cara, as pessoas não sabe, todas as minhas ideias, eu não consigo fazer as coisas acontecerem. E aí você começa a pegar ranço de um, probleminha com o outro, às vezes até vai tentar trazer a pessoa para você de forma errada, acaba até muitas vezes se vendo numa posição de tentar ali, né, tentar agradar demais para poder trazer a pessoa para você, e mais uma chapuletada e mais uma porrada, ou seja, tudo isso acontece porque nós esperamos demais das pessoas, a gente espera que elas mudem, a gente espera que elas vá fazer alguma coisa de diferente para mudar o cenário. Nós esperamos demais a mudança do outro e às vezes a gente não entende que nós não estamos aqui para controlar ninguém. Agora veja se é justo a gente ficar desanimado, cansado, se sentir boicotado por conta das outras pessoas. Aí você vai falar assim, mas Patrícia, eu dependo das outras pessoas, eu tô ali. Cara, você até depende das outras pessoas porque numa empresa todos derem as mãos, elas vão com absoluta certeza, digamos assim, trazer um resultado mais rápido, mais objetivo, mais próspero, mais eficaz como um todo. Mas nós estamos lidando com pessoas e as pessoas elas têm um lado muito egoísta. E as pessoas, quando elas se sentem ameaçadas, elas acabam provocando prejuízo para outras pessoas, para elas mesmas em primeiro lugar, claro, mas ela não percebeu isso ainda. Que você se vê numa posição onde você está insatisfeito, onde as coisas não estão acontecendo, onde você trabalha com pessoas que, sabe, até eram legais, agora não são, ou que você gostava e agora você não gosta mais. E esse conjunto de sentimentos, de emoções, eles vão minando a sua criatividade porque você passa a não querer mais fazer aquilo. Porque você entende que não vale mais a pena. Porque você, de repente, tentou mudar o quadro e não conseguiu. Ou nem tentou, porque tá tão desanimado que as coisas não acontecem. Tá dando pra entender? Agora, mas você fala, Patrícia, mas será que ninguém vê isso? Será que a empresa não vê isso? Será que as pessoas, os donos, o chefe, o CEO... Cara, as pessoas veem, todo mundo vê tudo a todo momento. Só que existem vários fatores que fazem com que as outras pessoas que nós gostaríamos que elas tomassem determinadas decisões, aquelas que a gente gostaria que elas tomassem, elas acabam não fazendo por uma série de fatores. Primeiro, quem diz que o que nós estamos vendo está errado? De repente isso é a nossa visão. De repente é a gente que acha que está errado. Porque talvez nós estamos muito próximos e convivendo com defeitos maiores das outras pessoas. Porque se você convive com o defeito do João, e os que estão acima do João não conhecem aquele defeito por alguma razão, não sei, você não presta atenção, você não está com a percepção ativada, ou se o João é uma pessoa que passa uma coisa diferente do outro que passa para você, realmente o que você vai falar vai ficar sem sentido. E o que você vai falar, ninguém vai te ouvir, porque talvez as pessoas vão falar que você é o problema e não o outro. De repente as pessoas encaram que a outra pessoa está agindo certo dentro daquele contexto. Então esse desgaste que a gente tem durante o dia a dia, ele é muito mais porque nós não estamos querendo olhar para o que nós não estamos aceitando mais, nós não estamos gostando mais, ou talvez até aquilo que a gente talvez não queira mudar. Porque o que está errado para mim pode estar certo para o outro. E aí nós temos que avaliar o seguinte, sem visão romântica, nós temos que avaliar o seguinte: os lugares não vão mudar e as coisas não vão mudar, os processos vão mudar, as pessoas não vão mudar, porque nós queremos que elas mudem. É certo que existem muitos comportamentos inadequados que não teriam lógica de ser aquilo, né, dentro do ambiente de trabalho, dentro de uma relação ali que a gente julga ético. Mas existem pessoas para tudo. Então você precisa avaliar. Ou eu estou no lugar errado, se pergunte. Ou eu posso, de repente, adotar algum tipo de comportamento, talvez mudar a minha forma de falar, de agir, não para agradar o outro, mas para ver se eu tenho novos resultados ou diferentes resultados. Então, se você vive desanimado, sabe, convivendo com pessoas que você não gosta, se sentindo boicotado, sem criatividade, isso está inclusive te prejudicando porque você é cobrado por dar resultado, isso significa que você está dentro de um local que você julga seguro, mas que essa segurança é uma ilusão, porque na verdade você é insatisfeito, você sem a criatividade, você não dá o desempenho. Se você não dá o desempenho, você vai ficar lá até a hora de alguém achar que você não serve mais. E ainda que alguém acha que você não serve mais, mas ela não vai fazer nada com você, por enquanto, até a hora que ela achar alguém que ela julga melhor. Então, percebe o quanto só nós perdemos
só nós perdemos por estarmos assim, insatisfeitos, por nos sentirmos sem a criatividade e não fazer nada para mudar, por nos sentirmos boicotados e a gente não correr, não buscar ajuda para tentar reverter o quadro ou até mesmo buscar uma ajuda para ver um outro cenário diferente daquele que nós estamos vendo, porque isso também pode acontecer. De repente o cenário que nós estamos vendo, ele está turvo, ele não está claro, e talvez eu acho que aquilo esteja acontecendo, talvez, não sei. Essa falta de ânimo, ela pode ser que você não esteja feliz com o que você esteja fazendo e às vezes está atribuindo a algumas pessoas e não está querendo encarar aquilo que você precisa mudar. E a falta de criatividade, obviamente, pode ser algo que você, sei lá, você reciclou, você buscou novas perspectivas dentro do que você faz, você buscou aprimoramento, você buscou novas oportunidades, entender se o mercado mudou, o que está rolando. Então, às vezes, esse conjunto, esse ingrediente de situações que está te deixando assim, preso, se sentindo amarrado, sem condições de andar, de seguir, de tomar outras atitudes, está fazendo com que você, na verdade, só se prejudique mais caso você não esteja fazendo nada para mudar. Então, quanto mais você se envolver com as suas sombras, os seus embrólios, sim, a gente tem que abraçar as nossas sombras. A gente tem que abraçar as nossas dificuldades, aceitar que elas existem e criar uma estratégia para a gente poder reverter o quadro. Mas ficar ali o tempo todo só falando, perde todo mundo. Não é só a empresa que perde, não é só você que perde, todo mundo perde. É que talvez as pessoas não tenham a percepção da perda exata. Lá na frente, talvez, ou em outras situações, ou com a própria maturidade, ela vai perceber o quanto ela perdeu vivendo infeliz, vivendo ali o mais do mesmo, aquela coisa morna no ambiente de trabalho, com aquelas relações que talvez não estejam te agregando. Então, das duas, uma. Ou você muda o espaço para mudar de ambiente, mas tendo consciência de que, de repente, você pode fazer alguma coisa diferente, ou simplesmente você troca de relacionamento dentro da empresa. Então se relacione com pessoas melhores, se encoste perto de pessoas melhores, perceba e saiba quem são as pessoas melhores, que têm mais sucesso, que têm mais foco, que têm mais disciplina para fazer o que precisa ser feito, e mude a direção, mude a convivência com as pessoas internamente, de onde você trabalha. Tá certo? Isso acontece com você? Me conta. Se tiver sentido, compartilhe, comente. Para mim é importante saber, ok? Então, vambora, forte abraço, tamo junto para dias melhores e relações melhores e até!